Olá, boa noite a todos. Vamos começar com um ligeiro atraso, pelo qual pedimos desde já as nossas desculpas, foi uma questão técnica. Bem-vindos a esta conversa que vou ter hoje com três amigos e que acederam ao convite para estar aqui conosco em torno de alguns temas nucleares da ética animal, depois completados pela visão de um sociólogo, que trouxemos também, de quem falaremos já daqui a pouco. Antes de passar à apresentação dos meus convidados e dos meus amigos, eu gostaria de apelar a todos à vossa participação nesta conversa que afinal é uma conversa para todos e todos, mediante o envio das questões que acharem que querem ver respondidas ou quaisquer outros contributos. Para esse efeito, deverão aceder à sala de Zoom clicando no link que está na publicação relativa a este evento. Bom, vou então começar por apresentar os restantes oradores deste painel e vou começar pelo Oscar, que nos escuta e que connosco vai falar desde a Galiza. O Oscar, como podem ver na nota biográfica que acompanha a publicação deste evento, é professor no Departamento de Filosofia e Antropologia da Universidade de Santiago de Compostela, é filósofo moral e, além de ter uma vasta produção académica e científica nesta área, ele é, creio poder dizê-lo, acima de tudo, um ativista animal. E eu não resisto aqui. Além disso, é também cofundador e atualmente é o vice-presidente de uma organização internacional chamada Animal Ethics, à qual eu também pertenço, e o Luciano, o outro orador, que nos fala desde o Brasil, também. Como é que eu cheguei até ao Oscar? Quando eu comecei a estudar, aqui há 4 ou 5 anos, de uma forma mais sistematizada estas questões, fiz aquilo que toda a gente faz, ou seja, fiz uma pesquisa. E encontrei vários autores, não encontrei apenas o Oscar. Os artigos do Oscar chamaram-me muito a atenção, não apenas pelo seu conteúdo e por aquilo que eu pude aprender muito com todos eles, mas também por uma questão que não é muito comum, que é esta. Quase tudo, eu não sei se é quase tudo, depois podes corrigir-me se eu estiver enganada, mas quase tudo o que tu escreves, Oscar, está publicado online para poder ser lido por quem quiser, certo? Certo. Eu lembro-me de uma vez ter falado sobre as minhas... como é que havia ou não de fazer um artigo, e que uma das coisas que tu me sugeriste foi, depois de publicar o artigo, se o publicasse, claro, fazer um resumo para ele ficar acessível de uma forma mais simples ao maior número de pessoas. E isso é, creio, a tua forma de ativismo, certo? Queres falar um bocadinho sobre isso? É uma delas, mas nem sei se é a mais importante, porque para além do ativismo que façamos cada uma de nós a escrever, também está o ativismo que fazemos a fazer parte, neste caso, da ética animal, não? De outros projetos. Sim, tens vários projetos. O que eu estava a dizer é que sabes que não é muito frequente que os académicos disponibilizem as coisas como tu disponibilizas, não só tu, há também várias outras pessoas a fazerem isso. Isso é muito importante, é uma maneira de colocar o conhecimento ao dispor, ao alcance de muitas pessoas que de outra maneira não teriam acesso a ele. O Oscar tem uma frase muito bonita acerca, quando ele se apresenta numa plataforma onde são disponibilizados artigos académicos e onde tu dizes que tu és alguém tentando
contribuir para melhorar um pouco as coisas, estas coisas tal qual como elas estão, não é? Contribuir um pouco para um mundo menos injusto. E aqui o trabalho da ética animal é muito importante, não é? Pois tenta ser, sim, esse é o objeto da ética animal, é trabalhar também em âmbitos que não são tão trabalhados, também para tentar fazer, criar mais consciência sobre essas questões. Sim. Exato, muito bem. Nós depois vamos ver que esses âmbitos são particularmente os relativos ao sofrimento dos animais selvagens. Já lá chegaremos. E falando de sofrimentos de animais selvagens, eu passo agora ao Luciano. Olá, Luciano, boa noite. Obrigada por estares aqui desde o Brasil. O Luciano é alguém que tem na base da sua formação, é músico, não é? Tu tens, aliás, também, que sim, e que depois de ter feito um mestrado em filosofia, fez um doutoramento em ética e filosofia política, orientado pelo Oscar. Doutoramento este que precisamente trata, deixa eu ver se eu não me engano, exato, da questão das implicações éticas do sofrimento dos animais selvagens em decorrência das causas naturais. Pronto, fundamentalmente é isso. Mas como responsável pelas atividades da ética animal no Brasil, tu fizeste recentemente um trabalho muito bom, dando um curso sobre todas estas questões de ética animal, que está disponível em vídeos na página do YouTube da Ética Animal e que pode ser acedido por quem quiser e por quem quiser, enfim, saber um pouco mais sobre estas matérias. Depois vou voltar a ti, Luciano, para falarmos um bocadinho sobre a questão do sofrimento dos animais selvagens, sim? E agora, boa noite, Rui Pedro. Tu estás cá em Portugal, como eu, só que estás no Porto. E o Rui Pedro não é um homem da filosofia, pelo menos talvez seja. Ele é que se afirma mais da sociologia da cultura, não é assim? E atualmente é investigador integrado, espera, deixa-me não enganar, do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia da Universidade de Lisboa. Também é autor de vários artigos. Diz que tem. Sim, eu não posso enganar no Rui Pedro, e foi exatamente, então diz. Diz que tem. Do ISCTE, pronto. Então és investigador integrado do ISCTE, é autor de vários artigos de natureza científica e publicou um livro com um título sobre o qual vamos falar um bocadinho, chamado A Vaca que Não Ri, no qual, creio, tu agregaste alguns dos principais artigos sobre uma determinada matéria que te tem vindo a preocupar bastante nos últimos tempos, não é? Não é preocupar, mas sim, suscita interesse. Ocupar, então. Ocupar. Depois também vamos falar um pouco sobre isso, mas essa matéria prende-se com o conjunto de práticas e atitudes adotadas pelos humanos quando lidam com os animais ditos de produção, melhor dizendo, os animais que são explorados para consumo, para nosso consumo. A todos, boa noite. Acho que no essencial estão apresentados. Não sei se algum de vocês quer, antes de começarmos a nossa conversa, dizer alguma coisa. Talvez. Pois sim, acho que sim. Fica então por apresentar a Sandra Teixeira do Carmo, que ela é ativista desde há muitos anos mesmo pela defesa dos animais em Portugal. E ela tem também trabalhado, tem feito investigação no âmbito do direito dos animais e também tem, de fato, alguma experiência não? No plano político,
a defender os animais. Então, quando a nós nos convidaram cá para este evento, não? Então ele disse, sim, não, vai estar o Luciano, vai estar também o Rui Pedro Fonseca. Eu disse, mas vai ser tudo homens, isso não pode ser. Não, não há problema, porque vai também estar a Sandra. Então eu disse, então fica melhor. Mas Sim, não como moderadora, mas ela vai ser uma participante bem ativa, não? Então disseram, sim, vai ser. Então esse é um requerimento imprescindível para nós termos aqui este debate hoje. Muito obrigada, Oscar. Meio a brincar, meio a sério, mas sim, muito obrigada. E sim, claro, também vou participar o melhor que souber nesta conversa. Querem aproveitar para dar as boas noites ao nosso público antes de começarmos? Eu queria só agradecer o convite que me foi feito, dizer o olá ao Oscar, ao Luciano e a toda a gente que está assistindo neste momento. Assistirmos. Luciano. E também agradeço o convite, né? Boa noite também a todo mundo que está assistindo. Obrigado também ao Rui Pedro, ao Oscar e a Sandra por estar aqui participando. Muito obrigado. Bom, e ainda que isto não me fique nada bem, fui aqui alertada que faltou apresentar-me. O Oscar já me fez esse favor, mas, enfim, no essencial eu sou da área de jurídico-filosóficas, trabalhei como sempre no domínio da filosofia do direito e a questão dos animais, a questão da causa animal, surge na minha vida de uma maneira muito rápida, tarde na vida, porque só foi com 43 anos, mas de uma maneira muito rápida, no sentido de assumir que era uma questão urgente, que era uma questão que fazia sentido envolver-me com ela, precisamente porque o principal valor da minha vida sempre foi a justiça e não há nada pior do que as discriminações e as injustiças que elas arrastam consigo. Depois, no essencial, tenho participado em alguns eventos, palestras, num curso de pós-graduação, tudo relacionado também com o direito dos animais. Em bom rigor, esta formulação é um bocadinho difícil, porque não há ainda, talvez já exista um direito, não como disciplina autónoma de direitos animais, mas enfim, tem-se feito um trabalho, e em Portugal tem-se feito um trabalho bastante positivo nesse sentido, tem-se conseguido algumas conquistas, graças ao empenho de muitas pessoas. Enfim, vamos começar precisamente, se todos concordarem, por aquela que eu acho que deve ser a primeira questão, a questão logo inicial, e que se prende com isto. Eu creio que a causa animal, ou o movimento animalista, como queira chamar-se, tem, apesar de, não vamos agora estar aqui a falar sobre a sua história, a sua origem, quando é que efetivamente nasce, que tem algumas vertentes, se está hoje ou não, que eu acho uma coisa preocupante, numa situação de alguma estagnação, mas dizia eu que surge por esta necessidade que muitos de nós sentem de lutar contra o especismo, lutar contra esta forma de discriminação em razão da pertença a uma espécie diferente da nossa, quando na verdade a pertença a uma espécie não passa de um dado biológico, o que quer dizer, isto é um exercício que fazemos bastante na ética animal, que qualquer um de nós que nasceu nesta espécie podia perfeitamente ter nascido numa outra espécie. Eu costumo dizer, meio a sério, meio a brincar, eu podia ter sido um cavalo, um cão, um gato, uma serpente, por aí adiante. E é por causa deste dado, deste único dado, da pertença a uma espécie que é diferente da nossa,
todo um universo imenso de outros seres vivos têm vindo a ser objeto de um tratamento desfavorável, que envolve, como sabemos, muita crueldade, muito sofrimento e também de um tratamento injusto. E eu gostaria que qualquer um de vocês, vou começar por pedir ao Oscar, se ele pode falar um bocadinho, me dissesse porquê que o especismo se pode considerar ser um tratamento, conduzir a um tratamento injusto de outros seres vivos. Ou seja, que argumentos fundamentais nós podemos utilizar para defender a rejeição do especismo? Bom, muito obrigado pela excelente apresentação do problema. Eu acho que mesmo podíamos fazer a pergunta ao invés, não é? Então, perguntar como é que nós podemos conseguir defender uma posição diferente. Como é que nós podemos entender que só aqueles que pertencem a uma espécie, sei lá, a espécie humana, a espécie Homo sapiens, ou o gênero humano, o gênero Homo, no que está Homo sapiens, Homo neanderthalis, etc. Como é que só aqueles que pertencem a estes grupos devem ser moralmente consideráveis ou moralmente consideráveis num sentido mais cheio, não é? Num sentido mais absoluto. E por que eles merecem um trato melhor do que aqueles que pertencem a outras espécies? Então, não podemos dizer simplesmente que é assim, porque sim. Pois isso não é dar razão nenhuma. É simplesmente estar a afirmar aquilo que nós devemos provar. Né? Então, normalmente o que se faz é aportar outro tipo de razões. Por exemplo, sei lá, se calhar mais comum poderia ser as capacidades cognitivas complexas que os seres humanos teriam e que os animais de outras espécies não têm. E também, noutros casos, fala-se de que só os seres humanos temos umas relações especiais, não é? De relações especiais de solidariedade, não é? Que nós não temos com outros animais, ou mesmo que nós temos o poder para poder fazer com os demais animais aquilo que nós quisermos, simplesmente por sermos mais poderosos, mais fortes do que eles, mas que com os outros seres humanos temos uma relação mais de equilíbrio, não é? Nas nossas relações de poder. Então, o problema com estes argumentos é que, para começar, eles nem conseguem fazer uma diferença entre os seres humanos para um lado e demais animais para outros, porque muitos seres humanos mesmo que não têm estas capacidades nem estas relações. Um ser humano que, mesmo qualquer de nós, podemos ter algum acidente, levar, não sei, um dano cerebral, qualquer coisa. Então, as nossas capacidades cognitivas, elas vão ficar bem abaixo, mais abaixo do que aquelas que podem ter outros animais. Não é? E não é só assim isto que pode acontecer no futuro, mas também no passado. Todos os seres humanos, quando nós éramos crianças, uma criança, sei lá, de uns poucos meses de idade, essa criança não vai ter essas capacidades cognitivas. E se nós falarmos de poder ou de simpatia, estamos a falar da mesma coisa, né? Pois também há seres humanos que não têm essas relações de simpatia com outros seres humanos desconsiderados numa situação de debilidade. E a maioria de nós achamos que todos esses humanos devem ser moralmente consideráveis, num sentido cheio, não menos do que outros seres humanos. Então, se nós acreditarmos isto, já não podemos continuar a defender esses mesmos argumentos para nos estarmos a desconsiderar outros animais. E, para além disto, isso pode servir para nós vermos que esses argumentos não fazem sentido mesmo, pois esses argumentos não estão baseados naquilo que importa quando nós devemos respeitar a outro. Que o fato de que esse outro ou essa outra, quem for, se tem a capacidade de sofrer e desfrutar, se tem a capacidade de sentir, de ter experiências, aquilo que nós fizermos cara a ele ou cara a ela,
pode causar-lhe um dano. Então, esta capacidade, a capacidade de nós termos experiências, essa é a capacidade que faz que nós possamos sofrer danos. É isso que nós devemos respeitar nos demais. Né? E, para além disso, numa situação imparcial, isso é algo que todo mundo entenderia. Eu gostei muito quando tu disseste, não, mas eu podia ter nascido como cavalo. Mas imaginemos que, de facto, isso fosse assim, que nós não tivéssemos conhecimento de se nós vamos nascer como seres humanos, ou como cavalos, ou como insetos, como qualquer animal. Nós gostaríamos da situação atual ou de uma situação na que não houver esta relação de especismo? É claro que de nós pensarmos honestamente, nós preferiríamos o segundo, né? É isso que demonstra que o especismo não pode ser aceitável. Não é aceitável quando beneficia os seres humanos contra os demais animais e também não é aceitável quando favorece alguns animais contra outros animais. Aqueles animais que achamos mais bonitos ou que temos mais interesse científico. Muito bem. Essa última questão de que falas é, no fundo, a existência de um especismo dentro do não especismo, não é? Porque muitas pessoas, apesar de afirmar, ser para elas certo deverem rejeitar o especismo, tratam melhor uns animais do que outros. E isso prende-se com... Essa, por exemplo, eu acho uma questão muito interessante, sabe? Na medida em que muitas vezes me preocupa bastante a situação de alguns animais que vivem connosco nas cidades, animais que não são domésticos, mas também não podem classificar-se numa acessão estrita como selvagens, como é o caso, por exemplo, das pombas, e que, ao invés daquilo que acontece com outros animais que nós encontramos em espaços públicos nas cidades, cães ou às vezes também os gatos, são tão maltratadas. E muitas vezes isso acontece com pessoas que não são especistas, mas que estigmatizam certos animais, não é? E os desconsideram por causa disso. Luciano, relativamente a esta questão, queres acrescentar alguma coisa? Sim, acho que essas pessoas, sim, seriam especistas, ainda que não especistas antropocêntricas, né? Mas favoreceriam tendenciosamente membros de uma espécie sobre os de outra. Mas seria uma forma de especismo também. Sim. O que, para quem nos está a escutar, o que tu queres dizer com o especismo antropocêntrico? Então, acho que especismo, no geral, seria todo tratamento injusto sobre membros de determinadas espécies, né? E o especismo antropocêntrico favoreceria tendenciosamente os membros da espécie humana, mas podem existir outras formas de especismo, como, por exemplo, se dá uma consideração, um peso diferenciado a, por exemplo, níveis de sofrimento que são similares sobre animais não humanos, dependendo de se, por exemplo, um deles pertence a uma espécie que está em extinção e outro não. Por exemplo, sim. Ou também, sim, há com efeito uma particular preocupação e atenção que é dedicada a um membro de uma espécie em vias de extinção relativamente àqueles que não pertencem ou que não podem ser assim categorizados, não é? Sim. Posso perguntar-te qual é a principal razão que vês para que não exista esse tipo de distinção, para que não possa dar-se, para que não possa haver uma preocupação maior com aqueles animais que pertencem ou estão em vias de extinção e que nós vemos que o mundo inteiro se comove, o mundo inteiro se preocupa com eles? Sim, penso que a principal razão é que aquilo que realmente explica por que deveríamos nos preocupar com um determinado indivíduo, seja lá se for um membro da espécie humana ou se for um animal não humano, seja lá de qual espécie for, isso implica ao mesmo tempo que deveríamos dar uma igual consideração a todos os outros seres que pudessem ser prejudicados
com danos de magnitude similar. Por exemplo, se perguntarmos por que é que não devemos causar um dano a um ser humano, a razão que explica realmente por que não devemos fazer isso não é porque os humanos são inteligentes ou porque a espécie humana, a densidade populacional da espécie humana é desse ou daquele tamanho. Acho que é simplesmente porque os humanos são capazes de sofrer. Mas isso implica automaticamente que, então, a gente tem as mesmas razões para evitar de prejudicar e para ajudar qualquer outro ser que seja também capaz de sofrer. Acho que se a densidade populacional das espécies importasse, essa coisa de a espécie estar em extinção ou não, então não teríamos razões tão fortes para evitar de prejudicar humanos, porque a espécie humana não está em extinção. Não se encontram. Muito bem. E acho e penso que sim, que o que realmente importa são a magnitude dos danos que aqueles indivíduos vão sofrer, e isso não depende da quantidade de membros daquela espécie. Muito bem. Quer tu, quer o Oscar, têm vindo a falar, sem nunca dizer exatamente a palavra, naquele que é o critério considerado como o critério para reconhecer a um ser vivo consideração moral, que é a senciência. Para esclarecer de uma forma muito simples, porque por vezes eu creio que há aqui alguma confusão quanto a isto, a razão que deve justificar que nós lutemos pelo reconhecimento de uma consideração moral aos animais não humanos é exatamente a sua senciência. E não como muitas pessoas ainda invocam, é quase que senso comum, os critérios dos afetos, porque isto é, eu não preciso amar um animal para me envolver de maneira eficaz na defesa dos animais e nesta luta por cada vez maior, por um mundo cada vez mais livre de especismo, porque não é exatamente disso que se trata, não é? Do que se trata é, como vocês acabaram de dizer, da circunstância de existirem, provado cientificamente já, um conjunto de seres vivos que pertencem ou não à espécie a que nós pertencemos e que em comum têm isto a que se chama a senciência, a capacidade de sofrer, de sentir dor, mas também a capacidade de experimentar prazer. Daqui a pouquinho já vamos falar sobre isto, que eu acho que também é importante. E também é importante pelo seguinte, no prefácio da obra Zoopolis, que com certeza vocês os dois conhecem, Rui Pedro, não sei se conheces, pois é mais da ética animal e que muitas pessoas no público também conhecerão, os autores de Zoopolis dizem uma coisa que me marcou bastante e que é isto. Eles dizem que talvez o movimento animalista tenha chegado a uma fase um bocadinho de estagnação, se pode dizer-se assim, e que isto pode ter, em certa medida, algo a ver com o facto de nós olharmos muito para os animais como seres que sofrem. É verdade, eles são efetivamente assim, e isto tem muito a ver, e agora já vou falar contigo, Rui Pedro, por causa de tudo aquilo, de todas as práticas que temos com eles, mas será que também não é importante chamar a atenção para o facto de os animais, além de terem essa capacidade de sofrer, terem também a capacidade e a consciência de experienciar um conjunto de coisas positivas e boas que são tão importantes, como diz Martha Nussbaum, para o seu florescimento? Ou seja, o que eu quero perguntar a um de vocês os dois é: devemos continuar só a centrar-nos no sofrimento, na dor, ou devemos dar um passo mais além e também focar na necessidade de, na medida do possível, conceder a estes animais o conjunto de condições que eles necessitam para florescer enquanto indivíduos? O que é que vocês acham? Oscar, diz que já estás a dizer que não com a cabeça.
Bom, não, de fato, estava simplesmente a olhar para Queres falar primeiro? A ver quem é que ia falar primeiro. Pois é, então. Não, olha, para começar, eu acho que não concordo muito com o que a Donaldson e Kim Lickett disseram lá. Eu não acho que a defesa dos animais esteja nessa situação de estagnação. Eu não acho isso. Não precisa mais que ver todo o desenvolvimento que a defesa dos animais tem tido nas últimas décadas, nos últimos anos. Encontro como este que nós estamos a fazer aqui, é que não é só hoje, é ontem e todos estes dias com pessoas tão interessantes a falar de uma coisa que tem muitas diferentes dimensões, com muitas pessoas a participar, é que não é só este evento, estão a acontecer múltiplos eventos em todas as partes. Isso está acontecendo porque há muitas pessoas em todo o mundo que cada vez mais estão a unir-se à defesa dos animais, não é? Então, eu não acho que haja uma estagnação. Se houver a estagnação, também não acho que ela puder ser devida a que nós estamos a falar do sofrimento dos animais. E eu acho, de fato, que é verdade que se um animal é senciente, ele pode ter a experiência do sofrimento e ele também pode ter a experiência do desfrute, não é? Certo. Muitas pessoas, ante isto, o que podem dizer é, bom, privar de um desfrute é uma coisa ruim, mas ocasionar um sofrimento mesmo mais ruim ainda. Okay. Há muitas pessoas que elas vão dizer que a prevenção do sofrimento ela tem prioridade, não é? Sobre ocasionar prazer. Mas mesmo se nós não acharmos isto, mesmo se nós não concordarmos com isto, não? Que há pessoas que podem não concordar, o que acontece é que a situação dos animais, aquela que faz que eles não tenham essas experiências positivas, ela é também a que faz que eles tenham experiências bem ruins mesmo. E não é que, se nós pensamos se calhar o Rui Pedro depois pode falar sobre isso, se nós pensamos nos animais que estão a ser explorados pelos seres humanos a dia de hoje, um animal, sei lá, numa granja que ele não consegue sair nunca dali, que tem uma vida bem ruim mesmo, que ela fica cheia de sofrimento, fica um bocado estranho, não? Bizarro mesmo estar a dizer, não, mas isto é ruim porque ele não consegue desfrutar. Bom, sim, certo, mas o impacto primeiro direto é todo o sofrimento terrível que esse animal está tendo. Então, se nós pensarmos também nos animais que eles estão lá fora no mundo selvagem, é também a mesma coisa. Há muitas pessoas que eles têm o que nós chamamos uma visão idílica da natureza. Elas acham que os animais da natureza eles estão a viver num filme de Disney, que é tudo felicidade, não é? É quando chega a calhar às 9 da noite, eles juntam-se todos e começam a cantar alguma canção, alguma música, qualquer coisa. Na verdade, não é assim mesmo. Na verdade, grande parte dos animais, e o Luciano, a tese de doutorado dele fala destas coisas, ele se calhar podia acrescentar mais, mas muitos animais, a maneira que eles se reproduzem é tendo um grandíssimo número de filhotes, que a grande maioria deles não consegue mesmo sobreviver. É por isso mesmo que há já décadas que há pessoas que têm ajudado animais selvagens. Há pessoas que fazem resgates de animais em situação de necessidade, que também existem iniciativas como hospitais, centros de assistência para animais feridos, órfãos, para animais também com doenças, não é? Então, não é que se façam estas coisas porque, não, vamos fazer assim para adicionar mais felicidade à vida deles. Não, não é assim. É que eles estão a ter massivamente imensas quantidades de sofrimento e de morte prematura, não é? Então, se calhar, acho que isto pode ter mais prioridade que o de tentarmos acrescentar mais desfrute, não é? Sim, creio que, sim, a realidade é essa. Embora eu ache que os autores de Zoopolis têm uma outra carta na manga quando dizem isto, mas depois podemos falar um bocadinho sobre isso. Rui Pedro, vou pedir-te agora que participes nesta conversa.
São de facto muito cruéis as práticas e as atitudes adotadas pelos humanos relativamente aos animais ditos os animais explorados para consumo. Fala-nos um bocadinho da tua experiência, que é muito corajosa neste domínio. Sim. Bom, a minha experiência, apesar de tudo, é redutora, não é? Nada melhor. Sim, mas é muito corajosa, nem todas as pessoas teriam a coragem que tu tiveste. Temporalmente, a nível de contextos de exploração, foi redutora, não redutora, foi reduzida, eu queria que ter mais experiências, mas na verdade nós falamos de uma indústria que é muito fechada, muito hermética, e eu tive, portanto, em 2 matadores, um deles presencialmente, em que assisti às práticas de abate, desde o encaminhamento até, portanto, ao fim da linha de abate. Num outro matador eu tive só acesso a entrevistas, tive depois em cerca de 6, 7 produções do tipo familiar, ou seja, uma produção familiar é um tipo de produção em que, neste caso, uma família, portanto, faz o maneio e o abate de 2 porcos, pelo menos desta espécie, por exemplo, 2 animais suínos por ano, por lei é assim que está estipulado, na lei portuguesa, portanto 2 porcos por cada produção familiar. Não há aqui qualquer tipo de motivação económica, é apenas para consumo próprio, e depois tive pequenas produções. E depois eu tive porta fechada para entrar em médias e grandes produções. Portanto, aqui a porta foi-me sempre fechada. Apesar de teres... Peço desculpa interromper. Apesar de teres dito que o teu objetivo era de investigação académica e não outro tipo, jornalístico ou o que é que seja, essas explorações de maiores dimensões não te permitiram aceder a elas, pois não? Não tive resposta na maior parte delas. Ok. Foi um milagre ter obtido resposta por parte de um matador de média dimensão. Foi um milagre. Eu consegui ter entrevistas, consegui observar, portanto, o processo de abate de 65 animais suínos. Óbvio que não é fácil. Óbvio que eu acordei às 5h30 da manhã a pensar, eu não quero ir, eu quero ficar em casa. Claro. Não é fácil, mas eu achei que tinha que ir. A experiência pessoal, óbvio que é má, mas o trabalho acho que é necessário. E também tu percebes uma coisa, é que apesar de lidares com pessoas que lidam com um abate diariamente, falamos de um abate que é rotineiro, nós percebemos que as atitudes muitas vezes são conflituosas e que variam e que há fatores que entram em jogo. Por exemplo, o fator do tempo. O tempo que alguém passa com o animal é muito importante. Vamos, por exemplo, aos tipos de produção familiar. Okay? Nós temos aí um tipo de sistema de organização social ao qual estão implicados as velhas convenções de género. As mulheres ficam em casa, os homens vão trabalhar. São mais as mulheres que têm dificuldades em lidar com o abate destes animais. E porquê? Porque são elas que lidam com o maneio deles. São elas que os alimentam, são elas que muitas vezes que os afagam. Então, muitas vezes, elas, já sabendo que são criados laços entre, portanto, estes animais não humanos e os próprios animais humanos, portanto, são laços afetivos, como uma pessoa do contexto urbano cria com um gato, também neste tipo de contextos. Há aqui muitos conflitos internos, há aqui muitas, digamos, estratégias de lidar com o próprio abate destes animais que, na maior parte dos casos, é definido num dia e não volta a dar-lhe. Em relação aos homens, usualmente são os homens neste tipo de contexto que lidam mais com o abate. Aliás, o abate está muito conotado, não só em Portugal, não só no Ocidente, mas em muitas culturas, mesmo microculturas, não urbanas necessariamente, muito rurais, o abate está muito conotado com a ideia de poder. E quanto maior for o animal, mais empoderado e mais poder, portanto, tem o homem, neste caso o homem enquanto entidade masculina. Mesmo para estes, portanto, magarebes, os tais matadores, mesmo para eles há muitos conflitos internos. E estes conflitos internos dependem de vários fatores. O tempo que eles passam com animais, por exemplo, eu tive magarebes que me disseram que criaram relações com alguns animais, relações afetuosas, lidam com o abate diariamente em contexto de matador,
Mas depois, no contexto caseiro, portanto, já aconteceu, temos magarebes que não conseguiam bater um porco. E das duas, ou legavam um abate, ou então o porco ganhava um estatuto de um pet, de um cão ou de um gato. Isto é raro acontecer. Isto é raro acontecer. Óbvio que depois, à medida que avançamos para cima, para escalas de produção muito maiores, quer produções médias e grandes, óbvio que aqui não há hipótese. Portanto, estes animais mantêm um estatuto de objetificados, ou seja, é para aquilo mesmo, não há forma de dar. Não é? Recursos, coisas vivas, objetificáveis, e neste âmbito, tal como disse muitas vezes alguém do matador onde eu estive, os animais que cá entram só saem mortos e convertidos em carne. Portanto, neste tipo de contextos não há volta a dar. Há um outro fator que é a espécie, que entra em jogo. Portanto, há muitos homens que, apesar de lidarem com o abate facilmente, têm conflitos internos, por exemplo, em lidar com o abate de cabrinhas, porque diziam berram como crianças. Outros têm dificuldade em lidar com o abate de um boi. E porquê? Porque chora. Portanto, eles próprios reconhecem que estes animais não humanos que choram, que berram, que estrebucham, que têm medo porque o outro da frente consegue ver o outro que vai à frente ainda, que está a ser morto. Portanto, eles próprios que lidam com a morte todos os dias não fazem comparação entre animais não humanos e plantas ou brócolis. Claro, claro. Pois, eu estou a escutar-te e confesso que quando preparei esta conversa entre nós, também vi algumas coisas que tu já escreveste. Enfim, da minha relação contigo eu também já sabia desta tua experiência pessoal e sim, é claro, este é um trabalho que tem de ser feito, mas tu falaste aqui de uma coisa que eu acho muito importante e que eu também acho que ninguém é insensível a isso, ou seja, este conjunto de conflitos interiores, este conjunto de sentimentos muito complicados que as pessoas, que os homens que trabalham em matadouros e que lidam e que são eles que têm de abater os animais sentem, não é? O que de facto transforma este fenómeno num fenómeno um bocadinho, não com a mesma prioridade, mas um fenómeno um bocadinho transversal de sofrimento, quer ao animal não humano, quer muitas vezes aos próprios animais humanos que lá se encontram. Aliás, há alguns filmes que exemplificam bem este sofrimento destas pessoas que muitas vezes se acabam por recorrer a estratégias como por exemplo usar headphones para não ouvir o barulho dos animais e coisas assim, não é? Pronto, e é de facto uma realidade bastante complicada. Porquê que tu chamaste, e esta é uma pergunta deliberada para poderes falar um bocadinho da outra parte do teu trabalho, porquê que tu chamaste ao teu livro A Vaca que Não Ri? Porque a maior parte das pessoas que aqui está, peço desculpa, saberá, não sei se Luciano e Oscar, vocês têm, mas acho que sim, e que isto é uma marca internacional, não é, Rui Pedro? A Vaca Sim, que Ri. a vaca que ri, neste caso, a vaca que não ri, alude à marca conhecida de queijo, uma marca francesa, sim, com certeza que existe também no Brasil. Sim, que é quase sim, Luciano. globalizada nos países do Ocidente. Não conheço, não sei se... Eu pessoalmente não conheço. Sim, mas então estamos a falar de uma marca de queijos francesa cujo nome é A Vaca que Ri. E sim. O Rui Pedro, o livro dele, o título é A Vaca que Não Ri. E então, sim. Se quiseres falar um bocadinho sobre isso, Rui Pedro. A vaca que não ri, ponto, mais carne e leite. Vindo na cultura dominante, é o título completo. É o título completo, sim. Neste caso, a capa do livro tem portanto, uma vaca representada, foi o Nuno Metelo que fez a capa, já obrigado Nuno, tem uma vaca representada, portanto desenhada, e depois a vaca tem uma máscara. Portanto, neste caso a frase a vaca
que não ri, faz alusão a um anúncio comercial ou a vários anúncios comerciais de uma marca de queijo que tem o nome A Vaca que Ri. E óbvio que aquilo que eu pretendo aludir com esta capa é aquilo que é o tema essencial do livro, ou seja, que é como é que a cultura dominante, por via dos anúncios comerciais, mesmo de concursos televisivos, por exemplo, que fazem uso da culinária e que envolvem concorrentes, este tipo de práticas mesmo agregadas, portanto, à culinária e às práticas de consumo, como é que o discurso noticioso, como é que as narrativas escolares, por exemplo, portanto, todas estas representações da cultura hegemónica representam estes animais. Ou seja, em que locais é que os representam? Como é que os representam nas interações com a espécie humana? E, sobretudo, se estas representações estão ou não em consonância com as práticas reais. Certo. Em Não é muito regra, metodológico. diz, sim. Um aspecto lógico importante tem a ver com aquilo que eu me socorri na altura, ou seja, neste momento, óbvio que eu tenho matéria porque fiz trabalho de campo, mas naquela altura eu não tinha tido qualquer acesso, portanto, a qualquer tipo de produção, matador do contexto português. Então o que eu fiz simplesmente foi socorrer-me de literatura do contexto da agropecuária portuguesa. E porquê? Porque, por um lado, não há, da minha parte, aspa especulação, e por outro lado, eles são muito objetivos. Embora a linguagem seja eufémica, eles são muito objetivos e consegues perceber que tipo de práticas é que eles têm para com estes animais. Pois, eu recordo-me que, claro que eu acho que todos nós aqui, já por muitas vezes tropeçamos em anúncios onde os animais aparecem o mais felizes possível, como se vivessem uma vida verdadeiramente idílica, ou em filmes, ou por exemplo, em livros para crianças até uma determinada idade. Estes são, de facto, a base de tudo, não é? Eu recordo-me que uma das coisas que tenho mais dificuldade, eu tenho alguns sobrinhos pequeninos, é precisamente, quando eles ainda eram muito pequenos, escolher alguns livros para lhes oferecer, porque os livros em torno de animais, que era essa a minha intenção, oferecer-lhes, apresentam sempre uma visão errada, que é a visão da cultura dominante, dos animais que vivem muito felizes, em quintas ou em espaços maravilhosos, com esta ideia muito enraizada de que tudo aquilo que nós temos dos animais são eles que nos dão, e dão com felicidade. Portanto, a vaca dá-nos o leite, a vaca ou as cabras dão-nos os queijos, os bebés deles também são para nós. E isto começa desde muito cedo. As crianças têm muito esta ideia dos animais, amigos sim, mas amigos que elas podem utilizar das mais diversas formas, não é? Porque nós aqui temos vindo a falar muito de reconhecer consideração moral aos seres sencientes de outras espécies. E para que não haja confusão, isto não significa, como há pouco eu também disse, e que todos vocês creio que concordam, ter de amar ou gostar muito de um animal. Significa deixar de o ver como uma coisa, deixar de o ver como um recurso, um objeto de que lançamos mão para satisfazer uma série de questões que por vezes nem sequer são autênticas necessidades, e passar a vê-lo como um ser em si mesmo e que não pode ser instrumentalizado, não pode ser utilizado para o nosso belo prazer. A propósito da maneira como os animais nos são ensinados, ao contrário dos animais de produção, os animais explorados para consumo, de que o Rui Pedro trata e que nós fomos desde sempre
culturalmente ensinados a dispor deles, a achar que eles existem apenas e só para nos dar uma série de coisas. Já quanto aos animais selvagens, nós fomos, de alguma forma, educados, a cultura dominante até há muito bem pouco tempo, e não sei se ainda é hoje em dia, eu creio que ainda é muito dominante, é a de que eles vivem a melhor das vidas possível e que nós não devemos intervir sob pena de quebrar um qualquer equilíbrio natural que a natureza lhes oferece. Esta visão romântica da vida na natureza tem levado a que nós, ou grande parte das pessoas, achem que auxiliar um animal selvagem é intervir com consequências negativas. Ele estava mal, vai ficar pior porque o homem vai auxiliar e vai mexer. É sobre isso que eu gostava que tu me falasses um bocadinho, Luciano, daquilo que tu estudaste, daquilo que depois é a tua tese de doutoramento e todo o trabalho que tens vindo a fazer. Como é que achas que pode ser feito este trabalho de levar a sério o sofrimento dos animais selvagens? Sim, penso que existem duas questões que são importantes. Uma é desfazer essa visão romantizada, idílica que as pessoas têm da vida dos animais na natureza sem intervenção humana. E acho que outra coisa importante é falar das razões do porquê que esse é um problema que deveríamos levar a sério. Penso que, em relação às objeções mais frequentes, em relação à proposta de ajudar esses animais, acho que podemos dividir em dois grandes grupos. Tem objeções que estão preocupadas com o bem dos animais, como você tinha citado, a preocupação ao tentarmos ajudar sem querer ocasionarmos um mal maior. Mas existem outras preocupações que estão presentes em objeções à proposta de ajudar os animais, que são centradas em preocupações que não são fundadas no bem dos animais. Por exemplo, em preocupações ambientalistas, como, por exemplo, venerar a ideia do equilíbrio ecológico como algo bom em si, mesmo que o resultado seja pior para os animais. Mas eu queria falar primeiro daquela visão romantizada da vida na natureza. O que acontece é que talvez o maior motivo do porquê essa visão exista é que quando as pessoas tendem a pensar num animal na natureza, elas tendem a pensar em animais que são geralmente de grande porte, né? Leões, zebras, elefantes. E normalmente elas estão pensando em animais adultos, né? Por que isso não é representativo da vida padrão dos animais na natureza? É porque a imensa maioria dos animais são animais de pequeno porte, né? Isso desde, se pegarmos apenas os vertebrados, a maioria dos vertebrados são animais pequenos, mas a imensa maioria dos animais sencientes são invertebrados, né? E o que acontece é que mesmo aqueles animais que são de grande porte, a vida deles, sem interferência humana, já está sujeita a muitos casos de epidemias, de fome, de sede, de parasitismo. Por exemplo, se a gente pegar apenas o caso do coronavírus para a espécie humana, que é o caso de um vírus só, com toda a tecnologia humana, já ocasionou essa epidemia toda. Bom, a vida dos animais na natureza é isso o tempo todo, só que em grau muito maior, né? Mas a principal razão pela qual existe uma quantidade gigantesca de animais na natureza, em decorrência dos processos naturais, que têm vidas onde predomina largamente o sofrimento, é que a imensa maioria dos animais, como o Oscar tinha falado, se reproduz maximizando os filhotes. Não são esses animais de grande porte que as pessoas têm em mente, né? Por exemplo, não são elefantes, não são zebras. São animais muito pequenos que colocam, dependendo da espécie, centenas, milhares, mesmo muitos milhões de ovos por gestação, e chegam a nascer ali muitos filhotes, e a média de sobrevivente é geralmente de 2 por ninhada, por exemplo. Todo o restante nasce, sendo capaz de sofrer, e geralmente nasce só para sofrer. Ou geralmente nasce só para morrer de fome, por exemplo. Então, essa que é a vida padrão da imensa maioria dos animais que nascem na natureza, não por interferência humana,
Isso era assim muito antes do surgimento da espécie humana na Terra, tá? E continua sendo assim. Pela própria maneira como acontecem os processos naturais. Então, alguém poderia pensar, tá, por que isso é um problema com o qual nós deveríamos nos preocupar, já que não foram os humanos que causaram essa situação? Exato, essa é uma pergunta, desculpa interromper-te, eu acho que isso é uma ideia muito frequente na cabeça das pessoas, não é? Porque é que havemos de interferir? A natureza trata de tudo, é aquela ideia de que a natureza é perfeita, o equilíbrio natural. Mas diz, sim. Sim, acho que essa ideia de equilíbrio ecológico, equilíbrio natural, algumas pessoas têm uma ideia de que equilíbrio ecológico é uma coisa similar a um equilíbrio de bem-estar, onde aquela situação é uma onde é a situação menos pior possível para aqueles animais ali inseridos. Mas a noção de equilíbrio ecológico na biologia não tem nada a ver com isso. É uma noção puramente populacional. Diz que ela mede o quanto a proporção entre as populações daquelas espécies estão variando ao longo do tempo. E isso não necessariamente quer dizer que aqueles animais estão bem, não necessariamente quer dizer que é a menos pior situação possível. Mas falando das razões do porquê que deveríamos nos preocupar, né, por que deveríamos nos preocupar em minimizar esse sofrimento e essa quantidade de mortes dos animais, o argumento é muito simples, que aquilo que explica por que é que devemos evitar causar dano com nossas ações sobre os animais não humanos, implica ao mesmo tempo que não faz diferença se o dano vem de uma ação ou de uma omissão. Por exemplo, por que temos razões para evitar de causar dano com nossos atos? Não é porque são atos, não faz muita diferença se eu estou movendo a mão ou se eu estou ficando parado. É porque o resultado seria prejudicial para aquele animal. Mas então, o resultado dos processos naturais também, por vezes, e muito geralmente, é muito prejudicial para os animais. E já que nós poderíamos fazer algo para minimizar esse sofrimento, então parece que nós, se realmente nos importamos com os animais, nós vamos querer fazer isso. É claro, tem todo aquele risco de, se a intervenção, a proposta de ajudar não for bem planejada, é possível que se ocasione um dano pior em longo prazo. Mas isso não é uma razão para a gente não se preocupar com esse problema. É uma razão, em vez disso, para a gente estudar mais sobre esse tema para conseguir ajudar de forma eficiente e segura. Exato, muito bem. Oscar, eu gostava que tu falasses um bocadinho de um tema que te tem vindo a ocupar agora, mais recentemente, e que se prende com o risco do sofrimento no futuro. De que é que trata isso? O que é que queres falar sobre essa questão, por favor? Sim, bom, a ideia aqui com isto é que podemos ver como na história têm acontecido diferentes situações nas que imensos grupos de indivíduos têm sofrido quantidades verdadeiramente enormes de sofrimento. Isso tem acontecido no caso dos seres humanos, mas tem acontecido, nós sabemos, no caso de imensas quantidades de animais não humanos. Isto pode acontecer por diferentes razões. E no futuro não há nada que nos leve a achar que não pode continuar a acontecer. Não? Por exemplo, muitas vezes isto tem acontecido quando se tem dado três circunstâncias, a vez. A primeira é que faz aparecer uma nova tecnologia que ela pode beneficiar muito a certos indivíduos. A segunda é que esta tecnologia também ela causa um dano terrível a um número muito maior de outros indivíduos. E a terceira premissa é que os indivíduos beneficiados não se importam com aquilo que lhes acontece aos danados. Não tem interesse nenhum. Então, temos diferentes exemplos disso. Se nós pensarmos só no caso dos seres humanos, nós podíamos pensar no caso da aparição do armamento contemporâneo, não é? Se nós pensarmos nos animais não humanos, vemos isto com muita mais claridade, não? Podemos pensar na aparição da gadaria ou na aparição das
das fazendas, das granjas industriais a dia de hoje, da ganaderia industrial, não é? Uhum. Então, mesmo nestes momentos, isso está a acontecer, porque em décadas recentes, isso aconteceu quando nós, aquelas técnicas de exploração que eram aplicadas primeiro a mamíferos, a aves, começaram a serem aplicadas também a peixes, não é? E a dia de hoje, isso está a acontecer, mentre nós estamos a falar com os invertebrados. Então, no futuro, pode ser que haja novas tecnologias que nós nem concebimos a dia de hoje, que elas consigam fazer que uma minoria de seres humanos possam explorar terrivelmente a um grande número de animais. E então isso é importante também, porque a maior parte das pessoas, também ativistas na defesa dos animais, eles quando pensam no que nós temos que fazer, eles só pensam no presente, ou pensam no futuro imediato. Mas ao mesmo tempo, nós se pensarmos neste problema, nós podemos ver que o futuro ele vai durar muito, muito tempo mesmo. O futuro vai ser longo, longo, longo. Isto é uma coisa de sentido comum. Não é uma coisa muito evidente que o futuro ele vai ser muito mais extenso do que o presente ou do que o futuro imediato. A grande maioria dos seres sencientes que podem viver, se calhar vão viver no futuro. Então, o que vai acontecer no futuro longano, isso é muito, muito, muito mais importante do que pode acontecer agora, ou do que pode acontecer a década vindoura, ou do que pode acontecer neste século. Não é? Uhum. E é por isso que nós devemos preocupar-nos tanto por aquilo que vai acontecer no futuro. E isso também é muito importante quando nós fazer um desenho das nossas estratégias para ativismo. E essa é uma razão também pela qual organizações como, poucas organizações, devo dizer, como a Ética Animal, que elas têm elas dão muita importância não só ao sofrimento dos animais selvagens, e outras questões como, por exemplo, sei lá, formas de exploração dos animais que normalmente são deixadas de lado, mas também há coisas muito fulcrais aqui, como a consideração morais dos invertebrados, que são muito desconsiderados, a questão do especismo, porque estas, no futuro muito longano, podem ser muito importantes mesmo. E já para terminar, uma coisa importante com relação a isto. Há outro fator que nós temos visto que é bem preocupante, e é nós, na página, na rede social da Ética Animal, no Facebook, por exemplo, da Ética Animal, nós temos feito este experimento. Nós temos falado de problemas que, a dia de hoje, se calhar são meramente especulativos do pensamento, mas que são problemas morais bem importantes. Em relação a questões que aparecem muitas vezes na ficção científica, como aquilo da ciência artificial, não? A ciência de nós criarmos artificialmente vida artificial com a genética, ou nós criarmos vida artificial, tecnológica, máquinas que elas foram sencientes, não? E que elas pudessem sofrer como nós. Então, no mundo acadêmico, contra o que a maioria das pessoas acham, esta é uma questão que é levada a sério, porque conhece que há uma probabilidade muito real disso acontecer. Nós, quando perguntarmos isto a pessoas que são seguidoras da ética animal, ou seja, pessoas, quer dizer, que elas têm uma preocupação com a consideração moral dos animais, não é? Grande parte delas, elas acham que é parvoíce mesmo pensar sobre essa coisa. Mas isso que tem que preocupar dessa coisa? Vamos preocupar da questão dos animais. Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho preocupante, porque mesmo se a dia de hoje nós não temos esse problema, conceitualmente, se nós achamos que no futuro fosse possível isto, para nós, exatamente pelas mesmas razões pelas quais nós devemos preocupar-nos com o que acontece com os animais, nós teríamos que preocupar-nos por isso também, não é? E então, eu acho que é problemático que as pessoas, mesmo as pessoas que fazem parte da defesa dos animais, não tenham refletido sobre o problema da importância da ciência, da importância da consideração moral de tudo aquele que pode sofrer, que seria também a base para, no futuro, nestas situações hipotéticas, nós podermos considerarmos esta questão também.
Obrigada. E também, como tu disseste, e muito bem, para pensar, começar a desenhar estratégias mais eficazes para a defesa dos animais, não apenas a pensar no presente. Isso não é também um bocadinho como acontece quando nós nos preocupamos em vários domínios com as gerações futuras? A preocupação que existe com gerações futuras passa também um pouco por aqui, não é? O facto de poder acontecer no futuro uma série de situações, agora pensando nos animais, que potenciem enormemente a exploração desses mesmos animais através de meios que são agora desconhecidos ou que não são agora utilizados e infelizmente, por um número pequeno de seres humanos. Sim, essa questão é de facto muito interessante, mas não é uma questão que se veja assim muito frequentemente, de facto, porque talvez as pessoas estejam muito mergulhadas na questão do sofrimento dos animais hoje, agora. Mesmo, não sei se algum de vocês quer falar sobre isto, mas mesmo, por exemplo, quando pensamos na causa animal, temos uma tendência, e não sei o que é que vocês acham a este respeito, uma tendência de a pensar a partir de um determinado marco, não é? A partir fundamentalmente da obra de Peter Singer, depois de Tom Regan e por aí adiante. Mas antes existiram, eu acho, manifestações importantes de defesa dos animais e que não são devidamente, são manifestações que aconteceram ao longo da história e que eu acho importantes para que se perceba que este não é um problema que nasce do nada no tempo contemporâneo, não é? Isto é um problema e que por isso mesmo a injustiça que lhe subjaz, a necessidade de lutar contra ele, é algo sentido há séculos, há muito tempo, ainda que a esse respeito. Querem falar-me muito brevemente de algum autor assim que vos tenha marcado quando estudaram esta questão perspectivada da causa animal ao longo da história da nossa civilização ou fora dos quadros da nossa civilização? Luciano, quem é que assim mais te marcou? Tem vários autores que marcaram, mas acho que um pioneiro no século XIX foi o Lewis Gompertz, que defendeu o igualitarismo em teoria ética e defendia a consideração plena de todos os seres sencientes, né? E ele já defendia, por exemplo, ajudar os animais da natureza, né? Esse tema que a gente está falando aqui, ele já defendia lá no século XIX e defendia uma igual consideração para todos os seres sencientes, né? Não meramente alguma consideração, e por ele ser um igualitarista, ele defendia que, devido ao fato de os animais não humanos geralmente estarem numa situação muito pior, então que se deveria dar uma prioridade grande para melhorar a situação deles. Muito bem, sim. É também um autor que gosto bastante. Oscar? Sim, não, eu concordo, sim. Também há muitas outras pessoas que nós, na verdade, não sabemos agora mesmo o que achavam desse tema, mas é seguro que havia pessoas também que faziam parte da defesa dos animais naquele tempo. Também, no início do século XX, um grande grupo de pioneiros, é muito conhecido o Donald Watson, mas eu também penso em Eva Abad, uma pessoa, uma das pioneiras defensoras do veganismo, mas também concordo que o Lewis Gompertz foi um exemplo muito bom disto. E, para além disso, aqueles argumentos que eu falei no início, os argumentos contra o especismo, pode-se atopar formulações iniciais desses argumentos também na filosofia antiga, tanto na filosofia ocidental, na filosofia grega, como na oriental, na Índia, argumentos muito semelhantes. Sim. Muitos. E tu, Rui Pedro, queres falar-nos de algum
algum ou alguns autores que te marcaram particularmente, não contemporâneos, nesta questão de... Sou muito prático com as referências que uso, portanto, eu faço pesquisa na minha área em relação ao tema. Óbvio que tenho autores de referência, uma delas é a Carol Adams. Exato. Tem um trabalho bastante importante, é um novo contributo, a meu ver, a partir da década de 90, marca uma nova etapa no que respeita à análise entre dois tipos de opressão, uma opressão em relação às mulheres e outra opressão em relação aos animais que são usados para fins alimentares. E ela encontra que na cultura dominante existe um padrão, quase, como as mulheres são representadas e como os animais não humanos também são representados. Ela é uma delas, mas há várias, mas no que concerne aos autores eu sou muito pragmático. Uso-os, faço o meu trabalho e depois foco naquilo que tenho que focar. Ok. Mas eu acho que tu falaste de uma questão sobre a qual eu gostaria de ouvir cada um de vocês um bocadinho, que é isto. É útil, acham útil para a causa animal esta interseccionalidade, quer dizer, relacionar a crueldade que é exercida sobre os animais relativamente a outras formas de crueldade ou de discriminação também profunda? Estou a ver que o Rui Pedro está a dizer que sim, então vá, diz-me. Sem dúvida, se considerarmos assim a ciência como um aspecto fundamental, e é o aspecto que nos une a todos, independentemente de sermos humanos, da espécie, qualquer espécie, cães, gatos, humanos, vacas, por aí adiante, tem isto em comum. Portanto, todos nós somos sencientes. A única espécie que, na verdade, produz a linguagem própria de humanos, que produz cultura, produz símbolos, é de facto a espécie humana. Isso, de facto, dá-lhe uma vantagem, porque se autorrepresenta e, em simultâneo, sobre-representa as demais espécies. Melhor do que isso, categoriza-as de uma escala hierárquica consoante, digamos, os nossos interesses pessoais. Numa escala hierárquica, é óbvio que os animais de produção estão muito mais abaixo. Óbvio. Mas, mais uma vez, a cultura opera nesse sentido. A cultura é esta amálgama ideológica que nos situa a nós como uma espécie dominante e, em simultâneo, coloca os outros enquanto subjugados. E é muito complicado desconstruir o especismo. Por causa disto mesmo, nós temos lutas pela igualdade, feminismo, o antirracismo, por aí adiante, pelo direitos de igualdade, pela igualdade sexual, ou seja, há vários tipos de lutas ao longo do século XX, sobretudo, vemos que há grupos minoritários que conseguem autorrepresentar-se, e neste âmbito é muito complicado, porque os animais não humanos não se podem autorrepresentar, não têm voz humana para se autorrepresentarem, e é muito complicado, portanto temos que ser nós, digamos, a desconstruir a cultura dominante, as práticas a que eles são sujeitos e a dar-lhes voz. Por isso eu acho que sim, eu acho que há muitas semelhanças entre os vários sistemas de opressão, seja o racismo, seja o especismo, a homofobia, por aí adiante. Uma delas é, por exemplo, ao grupo dominante achar que nós somos os principais. Somos nós e os outros. Os outros, sejam os negros, sejam as mulheres, sejam os homossexuais, por aí adiante. E quando nós falamos em nós, falamos em todo um conjunto de mecanismos que, por um lado, nos autoempoderam e, por outro lado, denigrem muitas vezes os grupos subjugados. Por isso eu acho que sim, há muitas formas semelhantes pelas quais ideologias que discriminam funcionam, sem dúvida alguma. E a esse respeito, o que é que vocês querem dizer, Luciano e Oscar? Eu gostava, não só, como o Rui Pedro disse agora, de falar sobre o facto da opressão reproduzir padrões comuns, independentemente de quem sejam os oprimidos, mas também se vocês acham que é útil para a causa animal o estudo destes fenómenos interligados. Eu penso, sim, penso que não sei se é nesse sentido que estás perguntando, mas eu penso que é muito importante essa comparação entre especismo, racismo e sexismo, até para entendermos
melhor o que são essas coisas, né? Porque penso que a única maneira realmente de explicar onde é que está o erro com essas formas de discriminação, por exemplo, explicar onde que está o erro com o racismo, implica ao mesmo tempo que o especismo é tão injusto quanto. Porque o que acontece? Todas essas formas de discriminação são formas de discriminação porque elas dão peso diferenciado a níveis de prejuízos e benefícios que são similares em distintos indivíduos, dependendo de que grupo vai pertencer esse indivíduo, se é a raça, se é dependendo da espécie, dependendo do gênero. E todos esses critérios, a raça, o gênero, a espécie, são irrelevantes nesse sentido, porque não determinam a magnitude lá dos prejuízos e benefícios. Então, já que tem cada vez mais um número crescente de pessoas que condena discriminações sobre os humanos, então é importante fazer as pessoas entenderem que a discriminação contra os animais não humanos é exatamente a mesma coisa, só que o que acontece é que tem consequências muito maiores, porque a quantidade de vítimas é muito maior, né? E penso que a aversão que algumas pessoas têm em relação, por exemplo, comparar o especismo com o racismo, se dá justamente pelo especismo, por não entenderem o que é o especismo. Exato. Não entendi. Oscar, queres falar sobre isto um bocadinho? Sim, bom, acho que isso do que fala agora o Luciano seria é o que se conhece como uma metadiscriminação. É uma discriminação que ela tem lugar quando comparamos duas discriminações. E nós podemos achar que elas duas são incorretas, mas achamos que uma, se calhar, é menos incorreta do que a outra, né? Exato. Então, aí é onde acontece um problema. Então, por exemplo, se nós acharmos que sim, o especismo é, sei lá, alguma discriminação contra algum grupo humano, né? Pode ser sexismo, homofobia, sei lá, qualquer um. Se nós acharmos que o especismo for mais grave do que os outros, então isso seria uma consideração problemática, não? Porque isso demonstraria que nós estamos a incorrer nessa outra discriminação que supostamente nós estamos a rejeitar. Muitas vezes isto acontece no caso do especismo, não é? Então, muitas vezes, pessoas que reconhecem que o especismo é injusto e que também outras discriminações que afetam aos seres humanos são injustas, acham que o especismo é menos injusto, né? Então, por exemplo, nós podemos achar que uma pessoa que é especista está fazendo qualquer coisa de errado, mas a sua conduta, contudo, não é tão grave, não é? Porque, bom, sim, bom, o especismo é uma coisa muito aceite hoje, então, bom, não é coisa assim tão grave como ser uma discriminação contra os seres humanos. Então, eu acho que isto seria problemático. Também, sem dúvida, há muitas pessoas, sim, também há muitas pessoas que estão a favor da consideração moral dos animais, não sei se contra o especismo, e elas são muito sexistas, por exemplo, ou elas têm também outras discriminações contra seres humanos, e isso também é bem ruim, não? Mas acho que esta ideia de que o especismo sim, é uma discriminação, mas não muito importante, é muito comum mesmo, também entre as pessoas que defendem os animais. Eu não falo unicamente do especismo antropocêntrico, que antes o Luciano definiu, mas acho também a discriminação, por exemplo, dos animais de porte pequeno contra aqueles de porte maior. Sim, por exemplo, se compararmos um pequeno coelho a um cavalo, vamos imaginar, uma vez que o cavalo tem uma projeção social e um valor económico muito grande, com certeza estaremos muito mais disponíveis a não ser especistas quanto ao cavalo, e já o mesmo não acontecerá quanto ao coelho, ou particularmente quanto a determinadas raças que sofrem o peso dos estigmas, como há pouco vos falei das pombas, mas podia falar dos ratos e coisas assim, não é? Que são
relativamente às quais a crueldade parece justificada, não é? E há depois muito este argumento, que não é errado, mas que me parece também demasiadamente usado, da saúde pública, ou seja, é legítimo eu matar se encontrar um rato na rua, porque ele pode transportar doenças. Não, ou, por exemplo, não devem alimentar-se as pombas nas cidades, isso é uma coisa com a qual a cidade onde vivo se confronta muito, esta permanente, uma pessoa vai alimentar as pombas e fica quase toda a gente a criticar, porque as pombas são portadoras de doenças e fazem mal, e isto é tudo o resultado de um grande desconhecimento e de, nos termos, lá está a importância da cultura, nos termos habituado a ver determinados animais de uma forma e outros de outra forma bastante diferente. Mas à medida que vocês os dois iam falando, e tu também, Rui Pedro, sobre isto de quando trabalhamos sobre o especismo e procuramos apresentar os vários argumentos para o rejeitar, partindo desta ideia da discriminação como algo injusto e algo desfavorável. Estes trabalhos, eu falo um bocadinho disto porque li recentemente um e fiquei um bocadinho assustada. Estes trabalhos onde se fazem, como tu disseste, Oscar, uma espécie de metacomparação entre a opressão, a crueldade e a exploração de animais, e depois a crueldade, a opressão e a exploração de certos grupos dentro da própria espécie humana. Quem estuda estas coisas não enfrenta um desafio muito grande. Ou seja, vamos ver, porque não é, para o comum das pessoas, não é exatamente o mesmo tipo de discriminação, não é? A discriminação feita dentro da espécie é mais intolerável e as discriminações entre espécies já são algo que toleramos muito mais facilmente. Não vos parece ser assim? Achas que não, Rui Pedro? Eu sei que tu tiveste um trabalho... Vamos outra vez ao caso dos matadores, quer em Portugal, seja em qualquer país do Ocidente. Sim. Há uma consensual, a certeza que muitos de nós temos, é que há muita desigualdade no âmbito laboral, no contexto matador. São pessoas que recebem muito pouco dinheiro e o nível de stress que se experiencia é muito elevado. Eu tive um testemunho de uma rapariga que trabalha numa produção média de animais suínos e ela chegou-me a verbalizar questões como estas. O stress é de tal forma elevado por parte do patronato, porque eles têm de trabalhar por dia X horas, cerca de 9 ou 10. Depois, a agitação é muito grande. Falamos numa produção, portanto, média grande, em que tem centenas de animais não humanos, animais suínos, neste caso, e ao stress de lidar com os animais, portanto, isto é muito estressante para estes trabalhadores, é o salário que é curto e depois não há mais emprego. Por isso eu acho que sim, eu acho que até aqui que há uma... Acontece que o capitalismo ou o neoliberalismo tem este tipo de desigualdades que são normalizadas. Nós aceitamos já como dado adquirido que as desigualdades económicas e sociais tenham que ser assim. Mas, na verdade, há pessoas que desconstroem que há, mais uma vez, muitos mecanismos que têm que ser analisados e que têm muito a ver com a opção de classe e também com a opção da espécie. Portanto, há mecanismos idênticos. E também tive este tipo de documentário por parte de uma trabalhadora que está no matador, que é quem entra na linha de abate e não consegue lidar com aquilo que vê, entra e sai pelo cais. E ela disse o mesmo, usualmente quem entra sai, não fica lá, porque é muito difícil. Mas isto é em Portugal. E em Portugal, usualmente, tens pessoas que trabalham na linha de abate que vêm de contextos rurais. Mas se fores, por exemplo, a países ainda maiores que Portugal, França, Estados Unidos, Espanha, onde há um fluxo muito maior de imigrantes, aí sim é muito mais complicado arranjar trabalho e aí sim nós temos pessoas
que são abafadas por parte do patronato, têm de cumprir com exigências, e se não as cumprirem, vêm para o desemprego. Ou seja, falamos de pessoas que têm que ser literalmente frias e cumprir com os requisitos que, neste caso, que fazem parte da mão de obra, porque se não os cumprem, vão-se embora. Um livro interessante que é de um espanhol que trabalhou, portanto, num montador em França. E aquilo parece quase um trabalho etnográfico, é um testemunho muito valioso. Ele dá-nos uma ideia daquilo, do tipo de práticas em questão, do tipo de experiências dos trabalhadores. Nós falamos de droga, cocaína, drogas que eram usadas para estes homens lidarem diariamente com este tipo de problemas. Por um lado, com a pressão de lidarem com esta carga de trabalho, porque o trabalho de encaminhamento destes animais é muito perigoso. O trabalho de lidar diariamente com máquinas pesadas e cortantes é muito perigoso. O trabalho de lidar com comportamentos imprevisíveis de animais não humanos, animais suínos e, sobretudo, bovinos, é também muito perigoso. Há muitas pessoas que sofrem seriamente lesões físicas e depois emocionais. Mas isto é muito abafado pelo sistema. Claro. Sim, nós falamos de uma classe social, falamos de um tipo de trabalho que é desempenhado, que está muito escondido e que é normalizado, é um silêncio quase normalizado. Mas, a meu ver, pode ser desconstruído e pode ser analisado. E há quem o faça já. Sim. Felizmente. Depois, no final desta nossa conversa, eu vou pedir a cada um de vocês que me indiquem algumas sugestões para colocar de leitura ou de sites, páginas para colocarmos na publicação do nosso evento e para que o público possa aceder às mesmas. Agora referiste isso, Rui Pedro, talvez se tivesse depois a possibilidade de me dizer quem é que desenvolve esse trabalho para as pessoas poderem ver, eu agradecia-te muito. Nós temos aqui do público uma pessoa que gostaria que fosse comentada a seguinte afirmação: a exploração de animais representa o mais longo, o mais cruel e o mais gravoso sistema de escravização e de holocausto e genocídio. Algum de vocês quer, no fundo, tudo o que já temos vindo a dizer aqui vai de encontro a esta afirmação que é tão pesada, mas se algum de vocês quer dizer alguma coisa a este respeito? Eu concordo em absoluto e, mais uma vez, é muito complicado quantificar o número de indivíduos que são mortos, mas estão quantificados. Vamos ao contexto português. Nós falamos de um consumo de carne, por exemplo, per capita, que ascende aos 117,5 kg por pessoa, só de carne. Pronto. E a questão aqui, mais uma vez, a linguagem que eu estou a usar, porque quando falo em quilos, óbvio que eu estou a usar uma linguagem que é objetificante. Isto claro. Equivale ao número de animais em particular, que vai de 60 a 90 por indivíduo. Portanto, por cada indivíduo comum, um consumidor comum, é responsável pela morte de 60 a 90 animais só terrestres, só através do consumo de carne. Portanto, todos os outros consumos que incluem laticínios e que incluem ovos e peixe estão aqui fora desta equação. Portanto, sim, há aqui um holocausto animal, mas mais uma vez, mesmo recorrendo ao próprio INE, é muito complicado quantificar quantos indivíduos é que estão aqui, portanto, em causa. Provavelmente, este tipo de relatórios fazem uma análise quantitativa ao quilo. Portanto, ao quilo, não ao número de indivíduos. Que já por si, lá está, é o que tu dizes, é a linguagem, são as práticas linguísticas, não é? Sem dúvida. Porque falar de quilos é diferente de falar de sujeitos, de indivíduos. Obviamente. Luciano, querias dizer alguma coisa? Sim, só para complementar o que o Rui Pedro falou, geralmente quando os ativistas da causa animal falam a quantidade de animais que são mortos anualmente a nível global, tendem a falar em 60 bilhões de animais, mas isso eles estão pensando só nos animais terrestres. Né? E se pegarmos assim todos os animais mortos só para consumo, o número de peixes e outros animais aquáticos é estimado entre 1 e 3 trilhões.
entre 1 e 3 trilhões, é uma quantidade gigantesca, justamente porque isso é medido em toneladas, né? Eles não têm ideia da quantidade de indivíduos mortos. E mesmo que a gente vá chutar por baixo e colocar lá 1 trilhão, aqueles 60 bilhões representam uma porcentagem muito pequena da exploração animal, que é o que é geralmente citado, né? Entre 1 e 3 trilhões, 60 bilhões seria aí, no máximo, 6%. Então, portanto, sim. E justamente por causa daquele problema que estávamos falando antes, que o Oscar mencionou, da coisa das pessoas não se importarem com o animal quanto menor ele é, né? Parece que quanto menor o animal, menos empatia gera e, em consequência, menos as pessoas vão se importar. Por exemplo, peixes ou até camarões, né? E os insetos, os invertebrados em geral, né? E isso penso que é uma coisa altamente importante de se enfatizar, porque, por exemplo, em termos do consumo de animais, se uma pessoa opta por consumir animais menores, ela vai, logicamente, matar uma quantidade muito maior de animais para produzir a mesma quantidade de comida, por exemplo. Ok. Oscar, queres acrescentar alguma coisa? Bom, eu concordo, mas acho que o que eu gostava de perguntar-te a tua opinião, Sandra, porque estás a perguntar-nos sempre a nós, então eu gostava de fazer-te a tua pergunta. Obrigada. Bom, eu acho que é visível pelas minhas expressões faciais, que concordo, claro, o que fazemos aos animais, o que temos vindo a fazer desde sempre é, na realidade, algo não só de grande crueldade, como eu sinto como algo de que tenho muita vergonha. E apesar de me poderem dizer, é a cultura dominante, a nossa civilização desde sempre radicou num modelo antropocêntrico. Se alguém tem culpa são os gregos, porque foram eles que disseram que tudo gravitava em torno do homem, portanto nós não temos culpa nenhuma, somos herdeiros dessa compreensão do mundo. Mas eu vejo esta questão da exploração animal como uma questão de uma grande injustiça. Os animais merecem, este é a minha maior preocupação, o meu maior empenho. Eu acho que eles merecem, eles são merecedores de toda a justiça que nós também reconhecemos a qualquer outro sujeito da nossa espécie, não é? E quando eu comecei a estudar estas questões, eu percebi uma coisa muito clara. A meu ver, a evolução de uma sociedade e dos indivíduos que a compõem, portanto, a minha própria evolução também, dá-se à medida que no círculo de consideração moral eu vou incluindo cada vez mais sujeitos. Porque nós estamos aqui só a falar hoje de animais não humanos, é o nosso tema, mas é igualmente verdade que há uma série de grupos de sujeitos dentro da espécie humana que também são totalmente desconsiderados e que também são, para muitos efeitos, coisificados. Agora, claro, como vocês, e o Oscar o diz muito bem, a magnitude de sofrimento não é idêntica, não é? Num caso e noutro, são milhões e milhões e milhões de animais sujeitos a toda esta crueldade e exploração. Tu chamaste à conversa, Luciano, uma coisa que eu acho muito importante e sobre a qual tenho pensado, devido sobretudo à ética animal, ou seja, esta falta de... esta maior desconsideração relativamente aos peixes, sobretudo se forem de pequeno porte. Parece que as pessoas têm, em relação a esses animais, uma empatia menor que leva a que se preocupem menos se eles morrem, se eles sofrem, se também não se vê essa preocupação muito grande, não é? Sim, penso que isso coloca assim, essa observação é um ponto interessante para a gente colocar um ponto de interrogação naquela ideia de que
a empatia seria suficiente para mudar o que há de injusto no mundo. Certamente que é uma ferramenta que ela ajuda, né? Mas em certos casos ela aparece em graus muito diferentes, dependendo de quem vai ser o indivíduo atingido, e em certos casos ela não aparece, né? Como, por exemplo, se a gente pegar ali a maioria dos invertebrados, a imensa maioria das pessoas não tem empatia alguma. E então acho que uma maneira de a gente tentar corrigir isso é lembrar o tempo inteiro que também, se são sencientes, são capazes de ser prejudicados e beneficiados, e justamente por quase ninguém sentir empatia por eles, seria uma razão mais forte ainda para a gente tentar melhorar a situação deles, até porque eles são a imensa maioria dos animais, né? E Sim. geralmente eles estão numa situação muito ruim também. Verdade. Eu acho que tu agora disseste uma coisa muito importante, Luciano, com a qual eu concordo plenamente, e que é isto, é aquilo que já aqui falamos várias vezes, ou seja, não é necessário que se ame ou que se goste profundamente de um animal não humano, seja pertence a ele a que espécie pertencer, para que se lute pela consideração dos seus interesses, o interesse em não sofrer e o interesse em viver, porque do que se trata aqui, como tu disseste, é disso, quer dizer, a empatia é importante, a compaixão é importante, mas não é suficiente, porque em relação a muitos seres ela não funciona de todo e, portanto, eu fico como que paralisada em relação a esses seres, ou é tipo uma espécie de véu que coloco, ok, uns eu vou proteger e os outros com os quais não sinto nenhum tipo de empatia, eu não vou ter nenhuma atitude de reconhecimento, de consideração moral, e não vou sequer criticar atitudes especistas relativamente a eles. E nisso tu tens muita razão, e os peixes fazem muito parte, os invertebrados também, sim, mas eu agora por acaso pensava nos peixes, fazem muito parte desse grupo um bocadinho mais esquecido, não é? Digamos assim. Para isto, Rui Pedro, desculpa, Luciano, diz. Desculpa, só para complementar um ponto, acho que isso se aplica muito bem também àquela questão em relação ao futuro que o Oscar apontou, porque como são seres que não existem ainda, mas vão existir e vão ser capazes de sofrer, a imensa maioria das pessoas não consegue se imaginá-lo no lugar deles. Muito e, bem. Portanto, não se importa com essa questão. É exatamente isso, Luciana, era o que eu estava, quando estava a escutar, Oscar, era exatamente isso que eu estava a pensar, que é um exercício bastante mais exigente, isto de pensarmos em seres que ainda não nasceram, mas que nós sabemos que vão nascer, não é? É quase que, ou que vão surgir no futuro, mas aí estender a esses esta preocupação por eles não é tão fácil, pois não? E Rui Pedro, nós já estamos um bocadinho para lá da hora, mas mesmo assim acho que ainda temos mais uns minutinhos. Também achas que para esta maior ou menor empatia que temos com determinados animais contribui muito as práticas utilizadas pela cultura dominante? Sim, sem dúvida, a cultura dominante atua por várias formas. Há um padrão de atuação. Uma delas consiste na omissão, ou seja, a cultura dominante omite de forma consistente as práticas de maneio e de abate destes animais que são usados para fins alimentares. Portanto, não só fisicamente, mas também mediaticamente, nós, todos, e sobretudo os consumidores, estão desfasados dos animais que consomem. Nesse âmbito, comparando a relação que indivíduos têm e que são uma minoria com estes animais enquanto vivos, portanto, quem faz o maneio e o abate destes animais, óbvio que tem conflitos internos, mas comparando este pequeno grupo com o grande grupo dos consumidores, óbvio que hoje em dia comer carne é prazeroso, sem dúvida, e há aqui todo um afastar do desprazer que está associado ao maneio e ao abate destes animais. E a cultura dominante opera nesse sentido, portanto, para situar o prazer, para enfatizar o prazer que é derivado do consumo deste tipo de produtos, mas também para criar todo um conjunto de mitificações em relação aos locais onde vivem, em relação às formas que eles interagem com a espécie humana, em relação às formas que estes animais interagem uns com os outros, e depois também
atuando de forma consistente em relação à sua coisificação, ou seja, nós consumimos o presunto, nunca consumimos um porco. Para Exato. ser claro, no Sim. contexto rural as pessoas consomem o presunto conhecendo o porco, o que é muito mais difícil. Que ainda é muito mais difícil, sim. O que é Lá muito está. mais difícil. Sim, é verdade. Essas práticas de matança do porco são sempre práticas para alguns dos que nelas intervêm complicadas, porque estabeleceram essa ligação com o porco que foi criado desde pequenino ali, como tu disseste, naquelas casas familiares. Mas a verdade é que acabam por fazê-lo, mesmo sendo complicado, não é? Acabam por fazer, sim. Porque há uma ordem dominante. A ordem dominante é especista, apesar de tudo. Mas Exatamente, apesar desta ordem ser tão sim. dominante, apesar de tudo, por vezes há exceções. Por vezes há exceções. Eu conheci um matador que tinha o ruca, que era o porco ruca. Portanto, falamos de um homem que lidava com abate desde jovem. Ele foi, portanto, ensinado por pais e avós e tios a lidar com o abate. É uma prática muito masculinizada. E depois, eventualmente, estes homens que lidam com o abate têm um porco com o qual criam este tipo de relação. Portanto, o Roca, o porco em questão, não foi morto e ganhou um estatuto de pet, ou de cão e de gato. Ok. Uma Ou espécie seja, de compensação, poderá ser? Compensação emocional, eu não não achas? sei quais foram os mecanismos. O que ele me disse foi que, Ok, de facto, é que ele criou, portanto, ele matou milhares de porcos, mas ele criou esta empatia. Ele dizia que o porco esperava por ele cá fora. Portanto, havia uma interação animal-humano, animal-não humano, que fez com que, muito particular, que fez com que este homem criasse com este porco uma relação de tal forma forte que não conseguisse matá-lo. Mas depois há aqui uma relação afetiva que não acontece com outros porcos. claro. Portanto, o que é incrível é muito mais conflituoso quase. Uhum. Na parte dos consumidores isto não acontece. A relação com a carne é prazerosa e é óbvio que não há este tipo de dilemas, este tipo de conflitos internos. Sim, Precisamente porque hoje mais do que nunca nós estamos apartados dos processos de maneio e dos processos de abate. exatamente. E E também pela forma como locais de diz. produção rural representam um restício do que se passava antigamente. Uhum. Ou seja, usualmente a carne era um símbolo de prestígio, quem tinha acesso a animais para consumo eram pessoas que tinham mais facilidades económicas e Certo. usualmente depois as partes não boas da carne ficavam para as pessoas menos favorecidas. Mas hoje em dia esta relação mudou substancialmente. Nós temos centros de abate e centros de maneio que foram expulsos dos contextos urbanos, estão agora nos contextos rurais e periféricos, portanto, e há aqui este distanciamento, este desfazamento físico e também moral dos consumidores face a estes animais. Se não houvesse distanciamento físico, haveria certamente mais proximidade moral. E creio que os mídias concorrem imensamente para criar esta decalagem moral entre estes animais não humanos e os consumidores. Muito bem, concordo. Eu, a esse respeito, gostava de te ouvir, Oscar, falar sobre isto, ou seja, que papel é que tu reconheces à empatia dentro da causa animal? Sim, eu acho que concordo um bocadinho com o que o Luciano ele disse antes, né? Porque muitas vezes é muito difícil ter empatia e as pessoas eles têm uma empatia diferente por distintos animais. Então a empatia não chega a ser a base para elas, na verdade, dar consideração moral. Então, diferentes pessoas elas podem chegar a considerar moralmente os animais de maneiras muito distintas. Não é? Então, há quem, se calhar, porque conheceu, teve relação com qualquer animal e depois disso essa pessoa teve uma empatia por outros animais, mas há também quem simplesmente Não tem. ouviu os argumentos, conheceu os argumentos e desenvolveu-se a respeito. O que achas tu? Eu? Pois eu comecei por achar que a empatia era algo verdadeiramente essencial, mas à medida que caminhando neste processo, acho exatamente o que tu achas, Oscar, ou seja, é um conceito muito
flutuante, nem todos sentem o mesmo tipo de empatia, mesmo as pessoas muito empáticas sentem em relação aos animais e não sentem em relação a outros, e isto causa uma grande confusão e por essa razão eu acho que sim, é muito bom ser simpático, eu própria gostaria de ser mais empática com certos animais com os quais não consigo ter tanta essa empatia, mas isso não me impede de os considerar moralmente, apesar de eu não ter essa empatia, ou de não ter essa tão grande empatia. De qualquer forma, eu acho que nós podemos terminar como começamos, ou seja, uma questão que me parece muito complicada na causa animal é essa confusão muito grande que as pessoas fazem entre o que é que deve estar verdadeiramente na base da recusa do especismo, porque muitas pessoas deixam-se levar muitas vezes por outro tipo de conceitos que variam consoante as pessoas, o lugar, o animal em causa, e nestas matérias eu acho que é preciso ter uma grande clareza, não é? Era um bocadinho como o Luciano estava há pouco a dizer, é preciso saber exatamente porque é que a discriminação é uma coisa errada, a razão pela qual a discriminação é uma coisa errada, porque só assim, se percebemos isso claramente, é que podemos lutar contra ela, senão acabamos por lutar mais ou menos, lutar umas vezes, não lutar outras vezes, não é? E creio que todos estamos de acordo quanto a isso. A organização diz-nos que já estamos em cima da hora, que temos que nos despedir. Deixem-me dizer que foi uma grande alegria ver-vos aos três aqui a conversarem comigo. Quase todos os dias vou falando, pelo menos mais com o Luciano, a respeito das nossas questões na ética animal, mas agradeço mais uma vez a vossa presença, desejo que eventos como estes se repitam e não podia deixar para finalizar de dizer que o convite que me foi dirigido foi pela Elisa Nair Ferreira, que é um membro da Organização do Veganário, e já que estamos num clima de conversa e não numa questão formal, eu não podia fechar esta conversa sem dizer que a minha relação com a Elisa é uma relação muito engraçada. Eu costumo dizer que é uma espécie de círculo perfeito, porque quando eu a conheci, eu fui professora dela, na licenciatura que ela fez em Direito, e depois, quando eu comecei a estudar estas matérias, sobretudo no que diz respeito a questões relacionadas com o ativismo animal, como fazer, como proceder, e quantas vezes quando eu entro em desânimo, a Elisa é uma verdadeira professora para mim. Portanto, muito obrigada, Elisa, por tudo aquilo que me tens ensinado, e a mim e a todos os outros. Muito obrigada a todos os membros da Organização do Veganário e a vocês que nos estiveram a escutar aí em casa também, acho que nosso muito obrigada. Na publicação depois vão estar disponíveis alguns links que vocês podem utilizar para aceder a artigos, livros de algumas pessoas aqui presentes e também, se quiserem, para visitar a página da Ética Animal. E com isto vou só permitir que os meus convidados se despeçam e eu despeço-me com muito boa noite para todos. Oscar? Bom, muito obrigado de novo, muito obrigado Sandra, muito obrigado Elisa, muito obrigado também às outras pessoas que estiveram cá e também às pessoas que estiveram a escutar, e concordo com muitas coisas que disseste e como já está na hora, pois deixo ao Rui Pedro e ao Luciano se despedirem. Muito obrigado por escutar isto. Obrigada, Oscar. Rui Pedro? Agradeço o convite mais uma vez, foi um prazer e espero que venham próximos. Exatamente, próximos, que são sempre bem-vindos, não é? Luciano? Agradeço a Sandra, a Elisa e a equipe, né, da organização, agradeço ao Oscar, ao Rui Pedro,
Foi muito prazeroso ter essa conversa. Muito obrigado. E pronto, damos por terminada esta conversa. Obrigada a todos. Até breve. Muito obrigada. Até breve.